Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Jesus fala como quem tem autoridade, não como alguém que simplesmente detém um conhecimento, mas como alguém que com a autoridade faz das suas palavras uma ação verdadeira, concreta. Até os espíritos maus, os espíritos malignos, o obedecem. Interessante que aquele homem que estava naquele dia de sábado dentro da sinagoga, onde Jesus estava ensinando, começa a manifestar a ação maligna e, por meio dele, os demônios reconhecem que Jesus é, de fato, aquele que com autoridade pode perdê-los. Senhor, vieste aqui para nos perder? Nós sabemos quem tu és. Eu acho interessante que a essa fala, Jesus não fica intimidado, mas ele com autoridade diz: cala-te e sai dele. Interessante porque se até mesmo os demônios reconhecem que Jesus é o Senhor e que tem a sua força, talvez outro no lugar de Jesus ficaria exaltado, ficaria lisonjeado de repente. Mas Jesus não precisa do testemunho estéril. Não basta para a nossa salvação, isso significa, para nós, que não basta para a nossa salvação ter o conhecimento de quem é Jesus. Conhecer intelectualmente, saber dentro da nossa cabeça, na nossa razão, quem é Jesus, não conquista para nós salvação. Porque a salvação é uma obra operada por Deus com uma resposta de fé. É necessário que o homem dê a Deus a resposta. E por isso, com essa liturgia de hoje, nós podemos entender que não basta apenas conhecer Jesus, não basta simplesmente saber quem Ele é, mas professar a nossa fé verdadeiramente no Senhor. Cala-te e sai dele. Jesus não tem diálogo com o que é mal. Não se prolonga uma conversa com o maligno. Mesmo nós precisamos entender que diante de uma tentação, nós não devemos dar vazão à nossa imaginação, aos nossos pensamentos, até mesmo às nossas atitudes, porque o princípio de todo pecado muitas vezes começa numa tentação, mas se concretiza quando nós nos abrimos ao diálogo com o tentador. É necessário que diante da ameaça de uma tentação, ameaça do tentador, nós nos afastemos, que nós voltemos o nosso coração e o nosso pensamento para Deus. Jesus diz para aquele homem que estava endemoniado: cala-te e sai dele. E, de fato, o demônio deixou aquele homem. Uma coisa importante é que as pessoas se admiravam de Jesus não por causa do que o demônio disse sobre ele, mas por causa da autoridade. Ele fala e até mesmo os demônios obedecem. Que nós, na nossa vida, tragamos também esse desejo de anunciar Jesus Cristo com a autoridade que nos foi dada. O Senhor nos deu uma autoridade, autoridade de filhos, autoridade de discípulos batizados que somos, de anunciar o Evangelho, de falar de Cristo com a nossa vida. Não basta falar de Cristo com as nossas palavras. É necessário pregar com a autoridade do testemunho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.